Um outro tema importante que será colocado em pauta neste programa, com o compromisso do Cidade Alerta, em antecipar fatos, em investigar também com os nossos produtores para ajudar a Polícia Paulista a chegar até o paradeiro de Paulo Cupertino Matias. Nesse momento eu informo ao Brasil que um pouco antes de começar o nosso Cidade Alerta, eu consegui um contato pela primeira vez com um homem que foi procurado, um profissional, inclusive me atendeu com muita educação, né? Uma pessoa muito, pelo jeito, muito centrada. Esse profissional que me atendeu seria a primeira pessoa que o Paulo procurou depois do assassinato, seria um advogado. Esse advogado não chegou a ser constituído pelo Paulo Cupertino Matias, não chegou. Eles chegaram a preparar uma procuração, para isso pegaram o RG, o CPF, nome completo, data de nascimento. Esse advogado prepara a documentação, o Paulo Cupertino liga para esse advogado e diz o seguinte: olha, eu gostaria que o senhor me representasse para que eu me entregue para a polícia. Muito bem, o advogado obviamente concordou com aquela atitude, até porque não tem mais como Paulo fugir, não tem mais para onde ele fugir, afinal de contas está cercado, é questão de pouco tempo, segundo a Polícia de São Paulo, a prisão acontecer, e eu quero avisar ao Brasil que pela primeira vez eu vou trazer à tona o que foi dito por este homem que chegou a ser procurado pelo assassino, mas que não foi colocada a assinatura no papel, oficializando ele como seu representante legal. Desde segunda-feira, esse profissional não recebe contato do Paulo Cupertino Matias. Não recebe. O que isso significa? Na segunda-feira, quando houve uma procura por parte do assassino ao advogado, para que ele intermediasse com os policiais a entrega, esse advogado, no seu exercício de função, liga para o delegado do caso e diz: eu estou em contato com o Paulo Cupertino Matias e ele vai se entregar. Muito bem, o delegado foi solícito, evidentemente é interesse da Polícia de São Paulo que essa entrega aconteça e aconteça de uma maneira rápida e tranquila, até porque a vida dele precisa ser preservada para que não atrapalhe a investigação policial, né? É um homem que corre risco de vida também. Muita gente com ódio, com nojo do que ele cometeu pode vir a fazer justiça com as próprias mãos. Não se deve fazer isso, mas ele sabe que é um risco que está correndo. Ele está correndo de gente que quer fazer justiça com as próprias mãos e da própria polícia. Pois bem, eu perguntei para esse advogado, que não foi constituído por ele, mas que tinha informações. Nessa minha conversa com ele, nesse meu contato breve com ele, foram 4 minutos de conversa, eu consegui extrair algumas informações pertinentes que serão esclarecidas agora ao povo brasileiro que está chegando no nosso Cidade Alerta e que tem tido comigo desde domingo à noite no meu Instagram, a informação em primeira mão da morte, em primeira mão eu divulguei a foto do assassino, a conversa que tive com a Isabela, mas agora nós vamos passar, Percival, pela primeira vez, a percepção de quem conversou com o assassino, correto? A percepção de quem teve o contato com o Paulo Cupertino Matias, porque o advogado é uma pessoa neutra, é uma pessoa isenta, principalmente esse senhor, que eu não vou revelar o nome, porque não vem ao caso, ele não foi constituído, se fosse constituído eu falaria, como ele não foi constituído oficialmente o advogado, eu não vou falar. E esse profissional, ele me disse, primeiro ponto, Percival, que ele está nervoso. Que o Paulo, quando telefona para esse advogado na segunda-feira, ou seja, menos de 24 horas depois do assassinato, o Paulo se mostra nervoso. Ou seja, característico de quem cometeu um crime e que está em fuga, concorda? Exatamente, que não tem muito o que dizer e sabendo o Paulo Matador que ao se apresentar, quando isso acontecer, ele será automaticamente preso, até porque a prisão dele foi decretada pelo judiciário. Ele está em fuga e se apresentar, quer dizer, prisão. Agora é um dilema ético isso aí para o advogado, porque nenhum advogado gosta de apresentar seu cliente para ser preso. Pelo contrário, o advogado gosta de dar um jeito de soltar o seu cliente, colocá-lo em liberdade. Mas aí não há alternativa para Paulo Matador. Ele será preso de qualquer maneira, quer se apresente ou não. Mas nesse caso, né, Percival, claro que todos querem soltar.
mas nenhum advogado vai conseguir deixar o cara em liberdade, sendo que ele hoje é um dos mais procurados do Brasil, fez um crime bárbaro e que está fugindo da polícia, tem uma ordem de prisão e está fugindo. Então, não adianta um cara que está em fuga buscar elementos para uma revogação de prisão, por enquanto, pelo menos. Veja só, outro detalhe, né, que eu perguntei. Em outras palavras, esse advogado me disse que o Paulo realmente assume o que fez. Em outras palavras, essa pessoa que é uma fonte muito rica de detalhes, de dados, né, e que me atendeu, repito, de uma maneira muito elegante, né, muito profissional, ele me disse, Bate, ele realmente sabe o que fez, ele tem noção do que cometeu. Então, pelo que eu entendi dessa conversa, não corre o risco, Percival, pelo menos até agora, às 4h40, do Paulo Cupertino aparecer e falar para o delegado que não foi ele. Por enquanto, não existe esse risco. Tudo pode mudar. No direito, tudo pode mudar. Ele pode chegar daqui a pouco com uma desculpa falando o seguinte, que agiu por legítima defesa. Vai ser um absurdo, mas ele pode usar desse artifício, não pode? Pode usar. Ele pode falar o que ele quiser. Pode tentar falar o que quiser, não vai colar, mas pode tentar. Mas eles podem usar brechas, porque a partir de agora, quando um advogado realmente assumir o caso do assassinato do Rafael, do seu João e da dona Miriam, eles não vão buscar a inocência desse homem, porque é impossível. Inocência não vão conseguir. Eles vão tentar buscar brechas para minimizar o impacto da punição do assassino. Por exemplo, o que é muito comum de acontecer nessa área, vão tentar desqualificar de tudo quanto é jeito a dona Miriam. Concorda comigo? Sim, sim. Vão tentar desqualificar o pai do Rafael, vão tentar desqualificar o Rafael. Se preparem, porque assim que esse homem se entregar ou for preso para a polícia, e por sinal isso pode acontecer a qualquer momento, já o Hamilton vai nos trazer as buscas ao vivo, não se espantem se esse mau caráter desse assassino, respaldado por um advogado que venha a ser constituído por ele, dizer que o Rafael era violento, dizer que o Rafael já tinha feito ameaças contra ele, se caso o Paulo não permitisse o relacionamento, que o próprio João era autor de ameaças, que a própria Miriam era autora de ameaças, que quando eles foram à casa do Rafael, a intenção ruim, a intenção maldosa era da família do Rafael e não era dele. É bem típico de assassino fazer isso. Tentar apodrecer as vítimas, colocar as vítimas no lixo, deixá-las como desqualificados, para que na hora do tribunal do júri a pena não seja tão rigorosa. Agora, a cena inicial, quer dizer, quando o Paulo Matador chega lá, os primeiros momentos do cenário do crime são terríveis, não há advogado que consiga mudar. O Bate, a polícia já sabe, falou com os legistas no Instituto Médico Legal, Paulo Matador chega, ao ver o menino Rafael com um tiro na cabeça, ele cai, Dona Miriam, a mãe, se joga sobre o corpo do filho tentando protegê-lo de novos disparos e Dona Miriam então é alvejada por Paulo, o matador, com tiros nas costas. Essa é uma cena sinistra, Bate. Não há como alterar isso, mudar, modificar. Tentar isso é uma missão absolutamente impossível. Mas o papel aceita tudo, ele pode vir a falar o que quiser, não é isso? Mas no ML não tem como fugir do... Não tem como dos... É o que eu disse, mas ele mesmo assim pode falar o que quiser. Se o juiz vai aceitar, é outra história, né? E outra coisa, o que mais me chama a atenção, você enxerga ali a frasezinha, Percy? Consegue ler ali? Ele está nervoso. Ele está nervoso, confessa e se arrepende, diz o advogado de Paulo. Se arrepende. Se arrepende, ele premedita tudo e se arrepende. Aí que está. Eu perguntei isso, você é esperto. Não. Você é esperto, hein? Não, aliás, Bate, a palavra arrependimento, a gente sempre vive falando isso, cara. Arrependimento pela lei tem que ter eficácia. Ou seja, tem que ser eficaz. Você tem arrependido com eficácia, você se arrepende a tempo de não praticar o crime. Quando eu pergunto para esse advogado, que eu não vou revelar o nome, né? Porque foi tão gentil, e não é advogado constituído, por isso que eu não estou falando o nome dele. Mas quando eu pergunto do arrependimento, ele confirma que sim, que ele se mostra arrependido. Não quer dizer necessariamente que tudo isso seja verdade. Isso que me falou foi a única pessoa, uma das poucas pessoas que tiveram contato direto com o assassino. Quando eu pergunto para ele se ele se arrepende, ele diz que o Paulo parece estar arrependido sim.
Aí eu faço exatamente a pergunta que você acabou de me fazer. Ele premedita? Não foi isso que você me perguntou agora? Premeditou. O que significa premeditou? Ele foi, naquele exato momento, preparado para matar o Rafael? O assassino estava pronto para atirar no seu João? O assassino estava pronto para atirar na dona Miriam? Ou seja, ele já fez tudo isso de caso pensado? Ele já estava na cabeça para acabar com a vida dessa família? Ele sabia que naquele domingo a família chegaria lá e seria exterminada por ele? Essa é a pergunta que eu fiz. Qual você acha que é a resposta que eu tive? A resposta é que ele se arrependeu. Acontece que ele tinha duas armas. Mas não, tô perguntando se você acha que ele premeditou ou não. Claro que premeditou. Essa é a sua opinião. Claro, tenho certeza absoluta. Só conto depois do intervalo para você deixar de ser curioso. Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Como eu havia dito no bloco anterior, já. Olha, fiquei chateado, viu? Chateado hoje. Muito chateado hoje. Pode pôr as fotos aqui, por favor, do caso. Estou muito chateado hoje. Chateado? Muito triste. Por quê? Porque o nosso produtor, pedi para o nosso produtor encontrar a esposa do assassino, né, o filho do assassino. Me xingaram tanto. Me xingaram muito. Quem xingou? A esposa e o filho do assassino. Xinga. A família oficial, assim, né? Registrada, né? Sim. Me xingaram muito. Fiquei triste. Quer dizer, preferem Minha mãe é tão boazinha. Preferem a solidariedade ao criminoso, é isso? Pelo jeito, sim. É que eu tô mentindo. É a questão de escolha. Não, eles disseram que eu sou mentiroso. É mentiroso. Pelo jeito, eles estão querendo dizer que o Paulo é boa pessoa, que o assassino é boa pessoa. Não, ele é um anjinho. Eu ia falar, leva ele pra casa, né? Mas se levarem ele pra casa, podem ser presos também por dar cobertura à fuga. Mas eu fiquei triste, eu tô triste. Hoje eu tô triste, eu chorei até. Antes de começar o programa. Fui lá com a Mariana, com o Renato Coimbra na ilha de edição, ver o que estavam me xingando ali. Nossa, xingaram tanto, Percival. Nome que eu nem sabia que existia. O nosso papel aqui é defender o fraco contra o mais forte. Então podem criticar à vontade, você pode ficar tranquilo com a sua consciência que você está corretíssimo. Mas me xingaram. Não, deixa eles xingarem. Então tá. Bom, eu no bloco anterior, daqui a pouco vocês vão ver, a gente localizou com exclusividade a casa onde o Paulo vivia com a esposa, que hoje diz que não é mais esposa. Agora ninguém quer o homem, né? Ninguém quer mais o homem. Ninguém... O filho deve dizer também, se bobear, não sei, que não é filho. A esposa já disse que não é mais esposa. Diz que tá muito mal. Mas me xingou tanto. Mal, minha querida, é quem presenciou essa barbárie. Mal tá quem perdeu o Rafael, o seu João, a dona Miriam, por um homem que você escolheu para casar. E esse daí que falou, pode me xingar à vontade, não tenho medo, pode me xingar à vontade. E vou continuar mostrando. Me disseram assim, não quero que mostre a cara do meu pai, enche a tela, por favor. Só com a foto dele, só com a foto dele. Só para fazer à vontade. E não vou mostrar, pode deixar a cara dele na televisão. Não vou mostrar a cara do assassino? Vem para mim, por favor. A esposa, né? A polícia vai investigar toda a família. Mas, até que se prove ao contrário, não tem culpa nenhuma. E não tem culpa de ter escolhido esse sujo para casar. Não tem culpa. O filho não pediu para nascer, e muito menos pediu para nascer de um ser sujo como esse. A mãe não queria ter botado no mundo um filho tão sujo, um filho da pior espécie. E enquanto eu estiver aqui, eu faço questão de falar a verdade. É bandidão, é perigoso, tem que ser tirado da rua rápido. Não só para proteção dos outros parentes, do Rafael, da dona Vanessa, da Isabela, mas também para a segurança de vocês. Porque um homem que foi capaz de dizimar a família inteira do Rafael é capaz de matar a mulher, é capaz de matar filho, é capaz de matar amante e de quem aparecer na frente dele. Ou vocês acham que a tropa de elite da Polícia de São Paulo tá atrás dele porque não tem nada para fazer? É porque sabe que ele pode reagir com tiro. A polícia tá botando a mais alta elite da Polícia de São Paulo atrás desse homem porque ele pode atirar sim. Tô falando bobagem? Exatamente. Nós perigoso. Aqui, vamos deixar claro, né, Bart? Nós não criamos fatos.
Nós divulgamos os fatos acontecem e nós testemunhamos os fatos, divulgando esses fatos. Nós não criamos fatos. Quem criou toda essa situação foi Paulo Matador. Matou um, matou dois, matou três, espancou uma ex-mulher durante mais de 20 anos, vive com um monte de mulheres diferentes, não tem responsabilidade, não tem caráter. A própria filha diz que nunca teve pai. Ou seja, aquela senhora de ontem que nós entrevistamos, ela teve que assumir o papel de pai e de mãe, porque Paulo nunca foi pai. É o pai biológico, mais nada. Mas vocês vão ver já já como eu fui xingado, hein? Fazia tempo que eu não via. Olha, tem gente que não gosta de mim. Não tem problema. Agora, falar todos esses palavrões? Nem sabia que existiam essas palavras aí que me falaram. Nunca tinha ouvido falar. Quer ver? Vem cá. Você vai falar baixinho. Não, vou falar alto. Não. Vem pra cá. Você achou feia a palavra? Não, ignore. Ignore isso ignore. Isso é linguagem chula, tosca. Minha mãe é boazinha. Conhece minha mãe? Conheceu? Claro que eu conheço. É conheço. boazinha, não é nada disso. Claro. Bom, antes do intervalo, eu estava dizendo para vocês, né? Estava dizendo a vocês que nós conseguimos localizar com exclusividade a esposa verdadeira desse monstro. Nós conseguimos localizar com exclusividade o homem que foi procurado pelo Paulo horas depois do assassinato, que é um homem que é advogado e que iria representar o Paulo, né, nesse processo, ia inclusive intermediar a entrega do assassino até o delegado aqui de São Paulo. O Paulo entra em contato na segunda-feira e depois não dá mais sinal de vida. O que pode significar que o Paulo está morto? Não sei. Ele parou de mandar mensagem por quê? Estava falando direto com o advogado, desde segunda não dá mais sinal de vida, por qual razão? Deve estar morto. Ou então, está numa fuga desesperada e desistiu de se entregar. Possível também. Quando eu disse para o Percival, não é? E essas são informações inéditas para o Brasil, aqui nós temos compromisso com a verdade, viu o sujeito filho do assassino? Viu a esposa do assassino? Vocês não têm nada a ver, mas também nada justifica xingar desse jeito, tratar Capitão Nascimento desse jeito. Capitão Nascimento é um doce de menina. Dá essa imagem frisada dela na porta da casa do assassino, olha lá. Olha, Capitão Nascimento me ligou hoje de manhã e falou, Bate, nunca ouvi tanto nome feio, te odeiam. Eu falei, não tem problema, pode entrar na fila. Vem pra mim, por favor. Pois bem, e como eu havia dito pra vocês, daqui a pouco eu vou trazer essa pequena conversa de 4 minutos que eu tive com o advogado que foi procurado na segunda-feira pelo assassino, que diz que o Paulo está nervoso, já discutimos sobre isso, também não teria como ser diferente, que ele confessa o que fez. Me xingaram tanto... Me xingaram tanto. Esquece isso. Eu chorei até. Bom, e que ele se arrepende do que fez. Aí, General Percival, muito propriamente, né, com muita propriedade, pergunta para o Bate o seguinte, Bate, ele premeditou o crime? E eu falei, exatamente, Perci, assim que esse advogado diz que o assassino se arrepende, foi a pergunta que eu fiz. Teu palpite é que ele premeditou ou não? Que ele foi já... com a situação pensada ou não? Ação pensada, premeditada e depois planejada minuciosamente. Tem a informação precisa que ele obteve, ainda não sabemos como, o horário que o Você diz a informação precisa, é o horário que a família chegaria lá? Exatamente. Boa pergunta. Como ele soube disso? Como ele não tem, o Paulo Matador não tem bola de cristal, alguém contou para ele. Então ele planejou, tanto que ele tem 2 armas, uma pistola 380 e um revólver. O revólver, 6 tiros. 6 tiros foram? O revólver. A pistola, 18. Mas peraí, mas foram quantos tiros? Não, ele deu vários tiros. Ele deu vários tiros, mas o revólver tem apenas 6 projéteis. Certo. Certo. Ele premeditou isso, planejou tanto, que ele foi armado com o revólver? Não, ele foi com a pistola, para ter bala suficiente, ter projétil para todo mundo. Foi isso que ele fez. Mais planejado e premeditado do que isso, deixa eu pegar, impossível. O que você vai ouvir é uma conversa exclusiva com a primeira e talvez uma das únicas que foram procuradas pelo assassino após o crime. Do lado esquerdo, a foto do assassino, por gentileza, Duriel. Do lado direito, as imagens ao vivo do comandante Hamilton do helicóptero.
e vamos ouvir todos os detalhes. O advogado dizendo que ele aparentava um nervosismo muito grande, que ele não nega o que fez, que se arrependeu e que não premeditou o crime. Vamos ouvir. Entendi, mas o senhor não tem a procuração ainda, então? Não, ainda não. Entendi, mas ele estuda... Apenas tratando da suposta tentativa de fazer ele se apresentar. Perfeito. E ele tem essa intenção mesmo? Que foram encerradas na segunda-feira mesmo. Quando essa data ele não teve mais contato. Ah, entendi. Então, quer dizer, o senhor chegou a ser procurado, mas na segunda mesmo ele não fez mais contato. Exatamente, isso mesmo. Tá, então eu posso dizer no meu programa que o senhor não está respondendo por ele e também não tem uma tratativa de entrega em vigor. Não, tinha uma tratativa assim, de entrega do vigor, ele teve esse contato na segunda-feira, que foi encerrado depois, não foi conseguindo mais ter contato com ele. Isso pode dizer. Tá, perfeito. Tá ok? Perfeito. E ele confessa os crimes ou ele diz que não? Ele estava arrependido do que fez, foi o que ele falou no momento. Como ele foi indicado por um outro colega também, que é advogado que não faz essa área criminal, foi uma conversa muito rápida. Entendi. Então ele só disse na que... segunda-feira eu fui dar uma olhada no depoimento que estava relatado no boletim, né? No BO, no boletim de ocorrências. E a gente estava tratando da apresentação dele, mas infelizmente ainda está em frutífera. Ele está com o meu contato, se ele fizer um contato a gente vai tratar disso daí. Perfeito. E a polícia se mostrou solícita a vocês, a essa tratativa? Sim, se mostraram empenhadas em fazer isso daí. Muito bem, olha, nós tivemos o cuidado, não é, de não revelar o nome e também de distorcer a voz desse advogado, porque como ele não foi ainda, não recebeu a procuração, né, não teve a procuração assinada, ele não tem absolutamente nada a ver com o caso oficialmente, né, oficialmente. Mas, como fez contato com o delegado, ele ganha propriedade para dizer tudo isso que você acaba de ouvir na entrevista e que está sendo divulgado em primeira mão por este programa, né? O nervosismo, que ele realmente, o assassino não nega o que cometeu, que se arrepende. Duvido, né? Você acredita no arrependimento desse assassino? Não. Se ele tivesse arrependido mesmo, como eu já disse, arrependimento tem que ser eficaz. O arrependido, o que ele faz imediatamente? Se entrega. O arrependido não foge. Ele demonstra arrependimento, se apresentando à polícia e dizendo: eu quero ser responsabilizado, eu quero pagar pelo que eu fiz, eu não quero fugir. Agora, arrependido fugitivo não existe, Bate.